Todos aqueles que amam a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé. Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e para ensinar a maneira certa de viver. Oremos ao Senhor, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui nesta noite. E somos gratos, Senhor, pela Tua palavra que chegou até nós. A Tua palavra que nos enche de esperança, que nos liberta dos temores. A Tua palavra que nos mostra o caminho da vida. A Tua palavra que remove toda tristeza e coloca alegria no coração daqueles que se aproximam de Ti. Senhor, nós amamos a Bíblia, a Tua palavra. E nesta noite, mais uma vez, desejamos muito ouvir o que o Senhor tem para nos dizer por meio desta palavra. Então eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha ungir os nossos ouvidos, a minha voz, para que nós possamos estar, Senhor, dispostos a ouvir, a entender, compreender o que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar, meus amados irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples para vocês nesta noite. Quantos de vocês que nesta semana gastaram pelo menos 10 minutos da vida de vocês comentando a derrota do Brasil? Ninguém? Gente? Ah, tá. Todo mundo, né? O silêncio é sinal que todo mundo falou. Quantos de nós que gastamos nesta semana pelo menos 10 minutos sem fazer nada? Gastamos 10 minutos sem fazer nada. Você ficou parado, sei lá, olhando para o tempo, vendo as nuvens, a chuva. E quantos de nós que gastou pelo menos 1 hora nas redes sociais vasculhando a vida alheia, para saber o que os outros estão fazendo de bom? A gente gasta muito tempo com muitas coisas. Mas aí vem a pergunta: quantos de nós, nesta semana, dedicamos pelo menos 10 minutos por dia para ler as Escrituras Sagradas e meditar o que ela tinha para nos dizer? Eu estava lendo um livro, não o li todo ainda, mas esse livro, o título dele é A Lei do Reconhecimento, de Mike Murdock. É um livro muito importante para quem gosta de ler, porque ele fala sobre o reconhecimento, ou seja, o ato de reconhecer as pessoas, de reconhecer os relacionamentos, de reconhecer os dons e as circunstâncias que são importantes na nossa vida. Este livro, ele ensina que nós precisamos reconhecer os tesouros que Deus coloca perto ou dentro de nós. As pessoas que Deus coloca nos nossos caminhos são importantes. E muitas vezes Deus coloca pessoas em nossa vida para servirem de pontes ou de conexões que vão nos levar a posições e lugares inimaginados. Então, se nós aprendermos
a disciplina do reconhecimento da importância que pessoas e coisas exercem na nossa vida, teremos uma grande probabilidade de sermos bem-sucedidos. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus por quem está do nosso lado. Nós precisamos reconhecer a importância do momento que nós estamos vivendo, mesmo que esse não seja o teu melhor momento. Em 1 Tessalonicenses 5:16 a 18, o apóstolo Paulo, ele dá uma recomendação muito simples. Ele fala assim, que vocês estejam sempre alegres, que vocês orem sempre. E ele conclui dizendo que vocês sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Eu penso, trazendo para a realidade deste dia, que nós devemos também aprender a agradecer a Deus por sua palavra ter chegado até nós. Vejam, Cristo, o Verbo encarnado de Deus, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Ele chegou até nós através das Escrituras Sagradas. Você já parou para pensar como seria a nossa vida sem a Bíblia Sagrada? Dificilmente teríamos conhecido o Evangelho de Jesus Cristo. Lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, diz que antigamente Deus falava ao povo por meio dos profetas. E de muitas maneiras Deus falou com as gerações passadas. Mas no advento de Cristo, escreve o escritor, nos últimos tempos, nestes últimos tempos, Deus tem falado por nós por meio do seu Filho. E como é que Deus fala conosco por meio do seu Filho? É através das Escrituras Sagradas. Às vezes, as pessoas querem ouvir a voz de Deus. E aí elas saem de um lugar para outro, ouvindo pessoas e mais pessoas, com o propósito de ouvir a voz de Deus. Quando, na verdade, esta voz está do nosso lado, em nossa mão, em nossa estante, na cabeceira de nossa cama, no nosso celular, porque nesses últimos tempos Deus tem falado conosco por meio do seu Filho, através das Escrituras. Eu quero hoje falar um pouco para vocês primeiro sobre algumas dicas importantes da leitura da Bíblia. Porque muitas vezes as pessoas ficam em dúvida sobre como ler a Bíblia. Eu vou perguntar aqui, você não precisa levantar a mão e se manifestar. Mas quantos de vocês aqui que já leram a Bíblia toda, na sua totalidade, do Gênesis ao Apocalipse, pelo menos uma vez? Às vezes a gente até faz esta leitura, mas uma leitura dinâmica, às vezes uma leitura sem muito espaço para contemplação, para meditação. E às vezes a gente fica muito em dúvidas também. Alguns não leram a Bíblia toda, porque quando começam a ler a Bíblia, se deparam com alguns capítulos, alguns livros que são mais complexos. Então é importante que a gente leia a Bíblia. Mas nós precisamos também entender como ler de uma maneira que nós possamos apreciar aquilo que as Escrituras Sagradas têm para nos revelar. Pense você em um prato fino, requintado, alguma comida em especial que você aprecia muito, que você deseja muito, e que quando você vai comer, você degusta devagar, né? Você vai saboreando para você sentir o gosto do alimento,
porque você sabe que aquele é um alimento precioso. Assim também deve ser as Escrituras. E algumas dicas importantes é que a gente deve ler a Bíblia todo dia. Essa é a primeira regra. Nós precisamos ter um tempo, nem que seja um tempo mínimo, mas nós precisamos todo dia ler a Bíblia. Um certo escritor anônimo disse o seguinte, que o que você faz diariamente, eu vou repetir bem devagar para você entender, o que você faz diariamente determina o que você será permanentemente. Então é a atividade diária de ler a Bíblia que vai gerar em você a natureza mais parecida com Jesus. Leia a Bíblia, segunda dica, em espírito de oração. Ou seja, às vezes eu fico muito preocupado, porque eu ouço às vezes as pessoas dizendo, eu já li a Bíblia inteira. Mas quando você faz algumas perguntas, alguns questionamentos, às vezes a pessoa, pergunta simples, há muita dificuldade de entender por quê. Porque não é ler a Bíblia como se lê um romance, como se lê um livro policial, um jornal, uma revista. Eu, por exemplo, gosto muito de ler notícias. Sabe como que eu leio notícias? Eu leio primeiro o título e depois eu bato o olho. Se tem alguma coisa que me interessa, eu leio aquele parágrafo, o resto. E geralmente é assim que a gente lê notícias. Mas a Bíblia a gente precisa ler diferente. A gente precisa ler em espírito de oração e permitir que Deus fale conosco enquanto nós estamos lendo as Escrituras. Terceiro, leia a Bíblia completamente, do Gênesis ao Apocalipse, mas espere, não tenha pressa. Existem alguns programas, leia a Bíblia em 80 dias, leia a Bíblia em 40 dias. Não tenha pressa, não é isto que eu estou dizendo. Mas comece lendo a Bíblia até para você entender melhor. Comece lendo o Novo Testamento, vai ler o livro de Salmos, Provérbios, Cantares, Jó, que vão ensinar lições importantes para a nossa vida. Depois sim, você vai ter uma maior compreensão dos livros históricos, dos livros proféticos. Mas leia a Bíblia como se ela estivesse, vejam bem, como se ela estivesse impregnada com uma mensagem confidencial especialmente para você. Sabe aqueles filmes policiais onde às vezes as mensagens são codificadas, né? No jornal, numa revista, e aí a pessoa tem que pegar o jornal e começar a ler para identificar ali a mensagem, decifrar a mensagem. Leia a Bíblia desta maneira. Leia a Bíblia como se você estivesse procurando ali uma mensagem exclusiva, uma mensagem confidencial, especialmente para você. Você vai se surpreender. Leia a Bíblia com alegria. Alegria como de alguém que descobriu um grande mapa de caça aos tesouros. Você está diante de um livro que tem muitos tesouros para te revelar. E você deseja encontrar estes tesouros. Outro escritor anônimo disse que cada palavra revelada na Bíblia é como uma cápsula que entra na tua vida. É como se você estivesse tomando ali um remédio que vai liberar benefícios para a tua vida. Tanto benefícios de natureza física, emocional, espiritual. Você vai descobrir tesouros que talvez ninguém ainda tenha descoberto à sua volta. Mas é preciso você fazer isso com alegria. Outra coisa importante é você aprender a ler a Bíblia em voz alta. Alguém aqui já teve esta incrível ideia de ler a Bíblia em voz alta? Respeitando as vírgulas, né?
respeitando os pontos, as interrogações, as exclamações. O efeito é surpreendente. Eu estava pesquisando em alguns sites educacionais sobre a importância de você ler em voz alta. E olha só, eu vou citar para vocês algumas coisas importantes. Primeiro, a leitura em voz alta favorece o seu poder de concentração e de atenção. Porque quando você está lendo e você para ali para prestar atenção no texto, nas pontuações, você começa então a se concentrar mais. Enriquece o seu vocabulário. Você aprende a falar melhor. Quantas pessoas, jovens e adultos, que foram alfabetizados ou que descobriram o poder da oratória, da comunicação verbal através da leitura das Escrituras. Ela vai melhorar a sua compreensão, ajudar você a entender como se expressam as sensações e os sentimentos. Você já leu aquele salmo onde o salmista fala: sonda-me, ó Deus, tu me conheces? Agora tente ler esse salmo com emoção, com a alma, em voz alta. Talvez você não termine de ler, você vai chorar no meio da leitura, você vai se prostrar diante de Deus no meio da leitura. E uma coisa muito importante é que quando você lê a Bíblia em voz alta, você melhora as suas qualidades de escuta e de leitura também. A leitura bíblica em voz alta multiplica o efeito e o impacto da palavra de Deus em sua vida. Se você quiser um pouquinho mais adiante, pega o teu celular, coloca no modo de gravação e grava a leitura. Depois você ouve. E aí você pergunta para si mesmo: se eu fosse o outro, eu ouviria com atenção esta palavra, a palavra que você gravou. Então aprenda a se ouvir também, porque Deus fala com você através das Escrituras. Em sexto lugar, marque a Bíblia na medida em que você a lê. Alguns irmãos costumavam dizer que a Bíblia é a boca de Deus falando quando está aberta, e algumas pessoas levam o negócio tão a sério que eles têm medo até de colocar um marcador de página na Bíblia. Mas deixa eu te dar um conselho: leia e destaque, risque a Bíblia. Se vocês pegarem todas as Bíblias que eu tenho, todas elas estão riscadas. Todas elas estão com mensagens que Deus falou no meu coração, num determinado dia, me trouxe uma inspiração, e no momento eu escrevo ali para não esquecer daquilo que me foi revelado. Mas se você gosta de capricho um pouquinho mais, use cores para identificar, sei lá, uma mensagem que foi impactante sobre a tua vida, uma mensagem que pode ser importante para a vida de alguém, risca, não tem problema. Mas faça isso, porque quanto mais você ler, quanto mais você anotar, quanto mais você pontuar, mais edificado você será pela palavra. E uma outra dica muito importante para vocês: nós estamos num mês de festas natalinas. É um mês muito importante, onde as pessoas dão e recebem presentes. Deixa eu te dar uma dica: dê uma Bíblia de presente para quem você ama. Não importa se a pessoa às vezes já é um irmão na fé, mas de repente é um jovem, dê uma Bíblia da juventude para ele, estudos bíblicos para jovens. Às vezes o irmão, ele tem um ministério da música, dê uma Bíblia com anotações sobre músicas para o teu irmão. Mas dê a Bíblia de presente. Nada é mais importante do que a palavra de Deus. É o melhor presente. Eu me lembro uma vez que uma ex-chefe da minha esposa, uma pessoa de uma natureza muito rude, muito séria, muito sisuda, e ela fez aniversário, e a minha esposa estava pensando o que poderia dar de presente para a chefe, porque era comum as pessoas dar presentes caros para ela.
E aí veio a feliz ideia, vamos dar uma Bíblia para ela. Ah, mas ela não é crente. Será que ela vai gostar? Eu me lembro de ter ouvido a minha esposa falar, ela está aqui, que foi o melhor presente que ela recebeu na vida dela, foi a Bíblia Sagrada. E o mais interessante é que até hoje, mesmo não sendo mais chefe dela, ainda segue a gente nas redes sociais. Porque a Bíblia é o melhor presente que você pode dar para alguém. Porque a Bíblia vai ajudar as pessoas a compreender, a entender, a respeitar e amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia também vai ensinar as pessoas a importância de respeitar, de amar e de honrar as outras pessoas. A Bíblia traz lições importantes para a família, para as relações de amizade, para o trabalho, para as relações políticas, de governo, para a economia. A Bíblia fala sobre o sentido da vida, o sentido da morte, o sentido de ser. A Bíblia fala sobre o estado espiritual eterno, fala sobre muitas coisas. Gente, não existe nenhum outro presente mais precioso que consiga reunir tantas coisas importantes quanto a Bíblia Sagrada. Então, se você está pensando em presentear alguém nesse final de ano, a minha dica para você, dê uma Bíblia para alguém. Agora, o que nós também podemos alcançar de recompensas quando nós lemos a palavra do Senhor? Lembre que eu comecei falando aqui sobre o livro do Mike Murdock. E nesse mesmo livro eu encontrei algumas coisas muito importantes que eu quero compartilhar com vocês. Porque a Bíblia, ela é como se fosse um manual que vai nos direcionar em direção ao sucesso, a uma vida plena. Agora, para isso nós precisamos reconhecer a importância da Bíblia. E quando nós reconhecemos essa importância e passamos a ler, passamos a meditar nas Escrituras, então a palavra do Senhor começa a produzir alguns efeitos importantes na nossa vida. Esse é o resultado do reconhecimento. E a primeira coisa que a Bíblia faz é que ela libera a própria vida dentro de você. Olha que coisa linda. Jesus falou assim lá em João 6:63. O Espírito de Deus é que dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. Você pode ler inúmeros livros de autoajuda. Você pode ler livros de todas as naturezas. Mas o ser humano não pode produzir vida. Mas olha o que Jesus disse. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Quem é que produz a vida? O Espírito. E as palavras de Jesus são espírito e vida. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós descobrimos nela uma fonte que gera vida. Por isso a importância de ler a Bíblia. Segundo, ela garante equilíbrio mental em determinadas situações. Quando eu falo de equilíbrio, eu não estou falando de sanidade, não estou falando de loucuras, mas eu estou falando de ter compreensão de determinadas situações. No Salmo 119, 165, diz assim: aqueles que amam a tua lei têm muita esperança. Ou seja, o crente que se dedica a ler, a meditar, a estudar a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, ele tem segurança. Porque em qualquer circunstância que lhe sobrevier, aqui na sua mente, ele tem depositado a palavra de Deus. Provérbios 3, 5, 6 diz: confie no Senhor, não se apoie na sua própria inteligência. Ou seja, a gente pode estudar muitas coisas. Nós podemos ser a pessoa mais inteligente desta reunião, que detém o maior nível de conhecimento. Mas se nós não conhecermos a palavra de Deus, podemos nos enganar, podemos nos frustrar com a nossa própria inteligência. Mas a palavra do Senhor diz assim: lembre de Deus, porque Ele te mostrará o caminho certo. Como é que a gente vai conhecer o caminho certo? Tem que procurar na palavra de Deus. Terceiro, a palavra de Deus limpa a sua consciência do mal. O pecado, o que faz o pecado? Ele gera dúvidas.
O pecado gera traumas, acusações. As pessoas que vivem sob o domínio da natureza do pecado são pessoas que estão sempre traumatizadas, amedrontadas, pessoas que estão sempre se acusando ou acusando outros. Mas a palavra de Deus nos liberta de todos os maus pensamentos. João 15:3, Jesus falou assim: vocês estão limpos por meio dos ensinamentos, ou seja, por meio da palavra que eu lhes tenho dado. Por isso que nós devemos ocupar a nossa mente meditando na palavra do Senhor. A palavra de Deus nos purifica e também ilumina o caminho. Ou seja, ela não apenas limpa a nossa consciência, mas ela também purifica o nosso caminho. O salmista pergunta lá no Salmo 119:9, como é que o jovem deve fazer para manter pura a sua vida? Ou seja, como conservar-se íntegro? Ele responde, é só obedecer os teus mandamentos. Mas a pergunta seguinte é, como conhecer os mandamentos? Ele mesmo responde dizendo, eu procuro servir de todo o coração, não me deixes que desvie dos teus mandamentos, eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus está enraizada no coração da pessoa, e ela observa o seu caminho à luz das Escrituras, ela encontra a purificação, ela encontra o perdão. A palavra é luz para a nossa alma. Ainda no Salmo 119, 105, ele diz assim, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz para iluminar o meu caminho. Você tem dúvidas quanto ao teu futuro? Você tem dúvidas quanto o que vai acontecer com você daqui a alguns dias, daqui a alguns anos? Comece a observar o teu caminho à luz da palavra de Deus, porque ela vai te iluminar, ela vai te guiar, ela vai te conduzir no caminho certo e não permitirá que o teu coração se contamine. A palavra da sabedoria e instrui corretamente como viver. Nós vemos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, onde Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte, Timóteo, você conhece as Escrituras, e você sabe que as Escrituras podem te dar sabedoria, para te levar à salvação. Você quer ser uma pessoa sábia? Você quer ser uma pessoa que foge do erro, do engano? Uma pessoa que está sempre procurando fazer as coisas corretas? É muito simples, seja sábio. E para ter sabedoria tem que conhecer as Escrituras. Então Paulo diz assim, as Escrituras é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. E ele completa dizendo assim, que isto para que o servo de Deus seja completamente preparado e pronto. A palavra de Deus nos ensina estratégias para vencer os adversários. Você já se deparou alguma vez na tua vida diante de algum adversário impossível de ser vencido? Você já se deparou alguma vez na tua vida diante de uma situação que você falou assim, é melhor jogar a toalha, desistir, do que seguir? Olha o que o salmista diz. Eu amo a tua palavra, eu penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Os inimigos vêm para você por um caminho e fogem por 7. Os inimigos vêm contra você, mas eles não conseguem
de vencer, porque a palavra do Senhor está sempre te orientando e te mostrando novos caminhos, novas saídas que você não esperava. Ele diz assim: eu entendo mais do que os meus mestres, porque medito nos teus ensinamentos. Ou seja, ele olha para aqueles homens que na sua juventude lhe ensinou acerca da vida, que lhe ensinou como ser uma pessoa do bem, mas ele fala assim: eles sabem tão pouco perto daquilo que a tua palavra me tem revelado. E ele diz: eu tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Ou seja, o salmista aqui, ele reconhece que o que torna uma pessoa sábia, inteligente, não são os anos de vida, mas é o conhecer a palavra do Senhor e obedecer os seus mandamentos. Então, queridos, anote isso: o teu sucesso está condicionado a meditar na palavra do Senhor. Foi o que Deus disse para Josué: Josué, se você se esforçar para ler, para meditar, para estudar este livro, se você não se apartar deste livro, o Senhor diz, se você fizer isso, tudo vai correr bem na tua vida e você terá sucesso. Eu estava meditando nesta palavra, e quando eu escrevi aqui a palavra sucesso, logo me veio à mente o seguinte: algumas pessoas podem não concordar, porque algumas pessoas acham que ter sucesso é ser financeiramente rico. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não é verdade. Porque o sucesso que a Bíblia ensina, e o sucesso que as pessoas que leem a Bíblia querem, não é o sucesso de ter, mas é o sucesso de ser alguém. De você conhecer-te a ti mesmo, de você conhecer o Deus que te criou, de você saber quem você é. Em sétimo lugar, as Escrituras nos advertem sobre os perigos da vida. O salmista, ele diz lá no Salmo 119, 110 assim: a minha vida está sempre em perigo. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você esteja pensando assim: não, eu moro em um bairro tranquilo, não tenho problemas com segurança, trabalho num serviço tranquilo, não tenho problemas com segurança. Eu sou uma pessoa que estou blindada contra o perigo. Você sabe que isso não é verdade. O salmista diz assim: a minha vida está sempre em perigo. E aí eu quero dizer para vocês que a nossa vida também está sempre em perigo. Mas eu não vou falar do perigo natural. Eu vou falar de um outro perigo, o perigo espiritual. A nossa vida, olha o que o salmista diz: que os maus armaram uma armadilha para me pegar. Você sabia que enquanto você está sentadinho aqui assistindo o culto, né, e falando: Deus, que saudade do inverno. Você está aqui no culto esperando a ceia do Senhor. Você sabia que o nosso adversário, ele está planejando armadilhas para tentar te paralisar? Pedro falou isso, falou: irmãos, fiquem espertos, porque ele não dorme, ele fica ao teu derredor, sempre procurando alguém que está vacilando, alguém que não está vigiando, para que ele possa atacar. Ou seja, o diabo, ele espera uma oportunidade para nos atacar, para nos destruir. Por isso a palavra de Deus é importante na tua vida. Por isso que é importante você ler a palavra de Deus. Por isso que é importante você ter este espírito de discernimento para decifrar as verdades que estão escondidas na Bíblia Sagrada, mensagens de Deus codificadas especialmente para você. Porque, olha o que o salmista diz: os teus ensinamentos são as minhas riquezas. Os teus ensinamentos trazem alegria ao meu coração. E aí ele diz assim: eu resolvi obedecer a tuas ordens até o fim da minha vida. Enquanto você estiver centrado na palavra de Deus, enquanto você estiver lendo, meditando, ouvindo a voz de Deus, fique tranquilo, o inimigo não terá poder sobre você.
A palavra do Senhor expulsa a escuridão espiritual à nossa volta. Salmo 119 e 130 diz assim, que a explicação da tua palavra traz luz e sabedoria para as pessoas simples. Não tem segredo. O irmão, a irmã, que tem lá uma baixa escolaridade, iletrado, ele consegue ter a mesma compreensão que alguém que é mestrado, que é doutorado, porque a palavra de Deus, ela, ao mesmo tempo que ela é complexa para aqueles que não a compreendem, é de uma simplicidade singular para aqueles que amam ao Senhor e que se aproximam da sua palavra com humildade. Ela dá luz e sabedoria. E quem tem a palavra de Deus, irmãos, ou seja, quem tem a luz, a sabedoria, a graça, o poder que a palavra de Deus proporciona em sua vida, com certeza vive na luz, não anda em trevas. Para finalizar, a palavra de Deus produz uma alegria incomum para aqueles que a obedecem. Eu não sei com relação a vocês, mas eu já perdi a conta das vezes em que eu fui ler a palavra de Deus e de repente fui tomado por uma explosão de alegria por causa do que a palavra do Senhor me revelou. Já aconteceu isso com você? Você começa a ler e daqui a pouco você fala, não é possível, meu Deus, isso está aqui. Hoje de manhã eu vim para a reunião de oração. Eu li uma palavra aqui antes de começar a orar. E eu confesso para vocês que quando eu li aquela palavra, eu me explodi de alegria. A minha oração ia ser uma oração de petição. E ela virou uma oração de gratidão. Porque depois que eu li a palavra, eu falei, Senhor, eu não preciso pedir mais nada, porque o que eu ia pedir, o Senhor já falou tudo aqui. Então a palavra de Deus, ela produz esta alegria incomum. Jesus falou assim, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. E aí ele fala assim, eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e que a alegria de vocês seja completa. Você quer ter esta alegria que o mundo não pode proporcionar? Ela está aqui, na palavra de Deus. Jesus, a fonte de alegria, o rio que transborda na alma daquele que se aproxima dele e lê a sua palavra. E aí eu termino com uma declaração do profeta Jeremias no capítulo 15, versículo 16. Olha o que ele diz: tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Eu te pergunto nesta noite, você está prestando atenção na palavra do Senhor? Ele diz assim, o Senhor falou e eu prestei atenção em cada palavra. E aí ele diz assim, Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Só quem é do Senhor, só quem se dedica a prestar atenção à palavra do Senhor, que não lê a Bíblia superficialmente, mas lê a Bíblia como uma fonte de vida, se coloque em pé neste momento. A palavra do Senhor enche o teu coração de alegria e de felicidade. Às vezes a gente vem para uma reunião de culto esperando assim que alguém fale alguma coisa conosco que nos traga alguma alegria. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra está aí com você. Antes de orar, eu quero te perguntar, aliás, quem trouxe Bíblia para o culto hoje? Deixa eu ver aí. Valorize este livro como você valoriza o teu celular. Valorize esta palavra como você valoriza o seu relógio. Aliás, valorize um pouco mais. Tenha a palavra do Senhor sempre contigo, porque numa reunião de culto como esta,
E eu digo isso por experiência. Alguém pode estar ministrando a palavra do Senhor e de repente, num simples abrir da palavra do Senhor, durante uma pregação, durante um louvor, Deus pode falar com você mais do que aquilo que o pregador ou quem cantou está dizendo. Então tenha sempre a palavra, porque as palavras do Senhor enchem o nosso coração de alegria e de felicidade. Eu quero orar com você neste momento. Meu amado Deus e Senhor, mais uma vez, Senhor, eu venho declarar diante de Ti com a Tua igreja, que nós amamos a Tua palavra, como um tesouro, Senhor, que tem um preço incalculável. Nós amamos a Tua palavra. Senhor, nós somos gratos por todos aqueles que vieram antes de nós, que tiveram, Senhor, a preocupação, o trabalho, alguns o sacrifício, de poder traduzir a Tua palavra, para que ela chegasse até nós em nossa língua, para que nós pudéssemos compreendê-la. Senhor, nós Te amamos, porque a Tua palavra está disponível para o Teu povo de tantas maneiras. Ah, Senhor, nós podemos ler, nós podemos ouvir, nós podemos cantar, Senhor, a Tua palavra. Como é lindo saber que esta palavra, Senhor, ela tem enchido toda a nossa nação, que ela tem, Senhor, alcançado milhares e milhares de vidas em todo o mundo. E nós somos prova disso. Que o Senhor nos ajude. Senhor, e neste ano em que nós estamos clamando e buscando por esse avivamento que vem do Senhor, que Teu Espírito Santo venha soprar em nossos corações um desejo profundo, um amor, Senhor, incomparável pela Tua palavra. E que esta palavra, Senhor, faça morada no coração, na mente de cada um de nós, para que sejamos sempre bem-sucedidos. Em nome de Jesus. Amém.